Olá, seja bem-vinda a mais um episódio da nossa temporada Família como Formação Espiritual. E esse episódio tem como título O Coração que Chora pelas Ruínas. E eu já gostaria de começar falando com você sobre as notícias que chegam para nós, mas não apenas como um tom de informação. Aquelas notícias que nos atravessam. E quando atravessam, elas revelam quem nós somos diante de Deus, que tiram a nossa estabilidade. Então hoje eu quero sentar com você à mesa e falar sobre um coração que chorou pelas ruínas e como Deus começa restaurações exatamente a partir deste ponto. Então aqui, nessa mesa, lugar de mulheres adultas, maduras, cansadas, cheias de responsabilidades, mas que ainda assim são sensíveis à presença de Deus, à glória de Deus. Então nós vamos refletir sobre a notícia que desperta. Neemias 1, do 1 ao 4, o livro de Neemias ele começa contando que Neemias está longe de Jerusalém. Neemias não está em ruínas, muito pelo contrário, ele está no palácio, ele é o copeiro do rei, um cargo de confiança, uma posição de destaque. Ele está em conforto, em estabilidade, mas quando Neemias procura saber sobre o seu povo, ele ouve que os muros estão derrubados, que as portas estão queimadas e que o povo está em humilhação. E essa notícia causa algo dentro de Neemias. O texto diz que ele sentou, chorou, lamentou, jejuou e orou. E isso não é fraqueza espiritual, isso é discernimento. Nós vivemos um tempo que nós precisamos de discernimento. Maturidade não é não chorar. Maturidade é chorar pelo que realmente importa. E Neemias chora porque os muros não eram só muros, só paredes. Eles representavam o nome de Deus sendo desonrado. Deixa eu te perguntar algo com muito carinho. O que tem feito você chorar ultimamente? É só cansaço ou é a percepção de que algo que carrega o nome de Deus na sua casa, no seu casamento, a sua fé está em ruínas? E aí, para a gente refletir, a oração que forma. Neemias, ele não reage correndo, ele reage ajoelhando. A oração dele tem uma estrutura tão linda e que me chama a atenção. Primeiro, ele reconhece quem Deus é. Um Deus grande, fiel à aliança. Depois, ele confessa. E eu acho interessante que ele confessa
não culpando o povo, mas ele fala: eu e a casa de meu pai pecamos. Ele não terceiriza a culpa. Às vezes a gente tem a tendência a fazer isso, né? Mas Neemias se inclui. E quando a gente fala de santificação, ela começa quando a gente para de apontar e começa a assumir. Então Neemias, ele ora as promessas, ele lembra Deus daquilo que o próprio Deus já tinha dito, já tinha feito. E aqui a cruz entra com toda a força. Porque hoje nós não oramos mais baseadas apenas na aliança do Sinai. Nós oramos baseadas pelo que Cristo fez na cruz. A cruz nos permite confessar sem medo, porque o preço já foi pago. A cruz, ela nos deu acesso à presença do Pai. E isso muda tudo dentro da família. De joelhos para a ação. Neemias termina a oração com um pedido bem específico: dá-me misericórdia diante deste homem, o rei. Ele ora e já sabe que talvez ele mesmo seja a resposta. Ele se coloca à disposição. E quando a gente pensa em espiritualidade madura, ela não separa oração e responsabilidade. Na mesa da família, isso é muito real. Às vezes, a gente ora pedindo mudança e Deus começa mudando a forma como a gente fala, como a gente reage, como a gente percebe as coisas, como a gente escuta. Família como formação espiritual não acontece em grandes discursos, acontece em pequenas fidelidades. Então hoje eu te convido a algo simples. Identifique uma ruína. A tendência é a gente olhar e ver tudo, né? Mas uma só. Leve isso para Deus em oração, honesta, sem performance, sem maquiagem, sem máscara. E depois pergunte: Senhor, como eu posso cooperar contigo nisso? Eu quero muito te ouvir nos comentários. Então, se você se sentir segura, se sentir à vontade, compartilhe aqui nos comentários quais ruínas hoje Deus está te chamando, não a ignorar, mas interceder. Deus continua reconstruindo muros, mas Ele começa sempre reconstruindo corações. Que a sua casa seja um lugar onde a verdade pode sentar à mesa.
porque é ali que a restauração começa. Obrigada por ficar até aqui. Nos vemos no próximo episódio.